A data do segundo turno das eleições se aproxima. E em poucos dias vamos descobrir quem é que vai comandar nosso país como presidente pelos próximos 4 anos. De um lado, um candidato mais pró-mercado, defendendo um Estado menor, de mais liberalismo econômico. E do outro, um candidato que defende a máquina pública grande, medidas assistencialistas mais expressivas e a quebra do teto de gastos. É de se esperar que as ações da Bolsa respondam de uma forma diferente, a depender de qual for eleito. Algumas empresas tendem a se beneficiar mais do que outras, e a gente sabe, se a empresa está tendo uma vida mais fácil, as coisas estão melhores para ela, isso vai refletir na cotação da ação. Então, quais são essas ações para cada cenário? Vamos aqui junto fazer uma reflexão, botar a cabeça para pensar no que cada candidato vai ou deve fazer e como isso impacta no mundo dos investimentos. Para começar, Lula é conhecido pelos seus programas sociais. O Minha Casa Minha Vida é um deles. Caso o petista se eleja, construtoras de baixa renda podem se aproveitar desse incentivo do governo. Dentre elas, MRV é uma velha conhecida nossa. Isso quer dizer que caso o Bolsonaro seja eleito, a MRV não vá bem? Que o Casa Verde e Amarela será extinto? Óbvio que não. Mas eu acredito que esse programa irá receber mais recursos do governo caso Lula ganhe, e que a MRV vai ter mais lucro em um cenário Lula do que um cenário Bolsonaro, simples assim. E essa reflexão vai valer para todas as empresas que eu vou falar. Lula também falou várias vezes em implementar um novo FIES e o ProUni. Ele não disse exatamente como vai funcionar isso, mas no seu primeiro mandato, as poucas empresas de educação no Brasil lucraram muito dinheiro. Graças ao Lula, o lucro da Cogna explodiu nessa época. E é de se esperar que ela tenha alguma vantagem caso o petista ganhe. Além dela, Edux e Ser Educacional também vão surfar essa onda. Se vai ter emprego para toda essa galera de formando, eu não sei. Mas que vai ter mais gente se formando, vai. Mas e que adianta se formar pelo FIES e no final não conseguir emprego na área? Ou emprego que paga muito pouco e mal e mal consegue pagar a parcela? Lembrando que até esses dias mais da metade das pessoas que tinham FIES estavam inadimplentes, ou seja, formados que não conseguiam pagar a parcela. Enfim, empresas de educação são uma boa, pois o governo Lula tende novamente a injetar dinheiro nesse setor e ponto. Outro ponto que não se sabe de onde vai vir o dinheiro, mas Lula promete um Bolsa Família maior. Talvez nem ele saiba de onde vai vir, mas como pretende furar o teto de gastos, isso quer dizer que ele pode acabar pegando emprestado dos grandes bancos mundiais e dane-se o quanto o Brasil tem ou paga de dívida. Quantos bilhões e bilhões apenas com juros todo ano. Tá, dane-se a dívida. O que isso implica no nosso dia a dia? Isso implica que as classes C e D vão ter mais poder de compra. Nem que seja momentaneamente, eles vão conseguir comprar alguma coisa a mais. E o que as classes C e D fazem quando sobra algum dinheiro? Elas investem. Não é isso. Infelizmente, a educação financeira no nosso país é algo muito precário. Então elas fazem o quê? Elas torram a grana. Compram uma TV nova, uma roupa nova, uma blusinha, um consórcio de moto, fazem financiamento do celular para que outro jovem possa roubar e tomar uma cervejinha, sei lá. O que você acha que essas pessoas dessa classe costumam consumir mais? Pense nisso. E como isso impacta o mercado e compre ações desse negócio. Minha aposta, setor de varejo. Empresas que nem Via, que é a antiga Casas Bahia, a Magalu, são boas opções. Além de lojas Renner e Americanas, também é uma boa. Por fim, Lula já falou várias vezes em mudar várias políticas que foram feitas durante o governo Temer e de Bolsonaro. E várias dessas medidas são favoráveis ao empreendedor e ao controle econômico do Brasil. Elas estimulam a economia e limitam as cagadas que o Estado pode fazer. 2 exemplos são o teto de gastos e a nova legislação trabalhista. A questão é que, revogando essas medidas, o risco de ter um negócio no Brasil aumenta e se torna menos atraente ter uma empresa aqui. Com isso, dizemos que o risco Brasil aumenta. Ou seja, no geral, isso tende a fazer o dólar subir, a bolsa cair e as taxas de juros da Selic e do Tesouro serem maiores do que seriam em um governo mais liberal na economia. Tudo isso é o mercado se ajustando ao risco. O investidor externo olha e pensa: porra, Brasil tá mais arriscado. Agora, para compensar ou emprestar meu dinheiro para eles, já não dá mais X%, vai ter que ser X mais 2%. Traduzindo isso para a bolsa, investimentos de renda fixa vão ser mais atrativos. E com o dólar mais alto, empresas exportadoras que recebem em dólar
mas tem suas despesas em reais, podem ter um resultado bom. Exemplos são Vale com exportação de minério, a Suzano com exportação de celulose, JBS com exportação de proteína animal e qualquer outra que exporte coisa, receba em dólar e tenha o custo em real. Bom, quando falamos de Bolsonaro e economia, o que vem imediatamente na cabeça? O Paulo Guedes. Bolsonaro deixa Paulo Guedes tocar a economia. E o ministro da Economia tem uma visão muito liberal na economia, defendendo o livre mercado e um Estado pequeno e o empreendedorismo. E o que isso reflete? Reflete que estamos vendo uma economia mais aquecida. Com Bolsonaro, devemos ver uma taxa de juros menor do que se fosse caso o governo Lula ganhasse as eleições. E o que isso significa? Significa que financiamento e empréstimo ficam mais atrativos, aquece a economia e aumenta o consumo. Selic é inversamente proporcional à Bolsa de Valores. Em momentos que a Selic está alta, como a gente está agora, a Bolsa tende a não ir muito bem. Quando a Selic está baixa, quando ela estava em 2% durante o Covid, a Bolsa sobe, justamente por facilitar o crédito. Então todas as ações tendem a ir um pouquinho melhor, mas em especial aquelas que estão com altas dívidas, ou com lucro lá no futuro, a tal das ações de crescimento. Alguns bons exemplos: Aeres, Localweb, Melius, Enjoei, Espaço Laser, Pets, Positivo, Multilaser e várias outras. Brasil é agro. Ponto. E o agro vai ir bem, seja com Lula ou seja com Bolsonaro. Ponto de novo. Mas existe um motivo porque o agro vota pesado em Bolsonaro. E não é por desmatar a Amazônia ou por queimar o Pantanal, não. Mas sim porque a política de Bolsonaro favorece o agro, assim como a política de Lula favorece a educação. A safra desse ano, boa parte será graças à ida de Bolsonaro para a Rússia negociar fertilizantes com Putin. E outras coisas também que Bolsonaro acaba ajudando muito ao agronegócio. Então ações como SLC Agrícola, Brasil Agro, AgroGalaxy devem ter o melhor desempenho no governo Bolsonaro. Talvez aqui temos o ponto de maior diferença entre os dois candidatos. Enquanto o Lula é abertamente contra qualquer privatização, o governo de Bolsonaro privatizou várias estatais. E apesar de eu achar que ainda deveria ter privatizado, no mínimo, o Correio, pelo menos. Então aqui qualquer empresa mista, ou seja, que tem dedo do governo, mas está na bolsa ao mesmo tempo, tem boa chance de explodir de valorização. Na minha opinião, temos boas opções com saneamento, Sabesp em São Paulo, CSMG em Minas Gerais, Sanepar no Paraná, e ainda no Paraná tem a Copel no ramo de energia, que também pode ser uma boa opção. Note que todas essas empresas são ótimas empresas mesmo sem privatizar, porque elas já estão rentáveis, estáveis e já são bons pagadores de dividendos. Se privatizar, a cotação pode subir muito, assim, tipo da noite para o dia. Mas a nata do bolo está nas duas principais. Petrobras, que na minha opinião já passou da hora de privatizar, e o Banco do Brasil. Ambas estão extremamente baratas, com base no lucro que elas têm gerado. Mas quando eu falo extremamente, é algo tipo absurdamente barato. Não sei dizer se estão no mais barato da história delas, mas se não tiver, com certeza está muito próximo. Para você ter uma ideia, o lucro do Banco do Brasil faz ele se pagar em 4 anos, enquanto a média histórica do setor é 12 anos. Então tá 1/3 da média histórica. E a Petrobras com certeza não está muito diferente não. Tá, então por que Petrobras e o Banco do Brasil estão tão baratas? Porque se Lula ganha, provavelmente vai implementar medidas populistas nessas estatais. Ele vai baixar o preço da gasolina na canetada, nem que a Petrobras tenha prejuízo produzindo gasolina. Ou forçar o Banco do Brasil a criar um financiamento muito abaixo da taxa de juros do mercado, isso sem dizer no risco de corrupção financiada pelas estatais novamente acontecer, né? Enquanto do outro lado, se Bolsonaro ganha, elas provavelmente não vão sofrer desse mal, provavelmente. E ainda tem uma boa chance de privatização. Cara, isso cria uma simetria muito grande. Porque de um lado, o negócio pode ser muito bom para a empresa. E do outro, pode ser muito ruim. Mas agora pensando um pouco sobre isso. Será que privatizar é uma boa opção? Será que a população tem algum benefício com isso? Cara, te convido a assistir esse vídeo sobre privatizações, onde eu faço um bate-papo sobre
Qual é a minha opinião, vantagens e desvantagens de privatizar uma estatal? Assiste lá e diz se você concorda ou não com esses pontos.